Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa live. Obrigada, Alba. O pessoal está entrando. Nossa live, nosso programa Nada sobre nós sem nós, da acessibilidade aplicada. Seja muito bem-vinda. É muito bom, um prazer estar com vocês, compartilhando conhecimentos. O nosso objetivo aqui é levar informação útil e prática a você, para você também fazer os seus projetos mais acessíveis, né? E capacitar profissionais na área da acessibilidade. Obrigado pela sua presença. Hoje o nosso tema é conhecer a opinião de clientes com deficiência sobre ambientes acessíveis, pessoal. Um bate-papo descontraído para incluir as pessoas mais importantes quando o assunto é projeto de acessibilidade. Os clientes com deficiência, que vão usar os nossos espaços, que vão usar as nossas edificações. Sejam bem-vindos, olha aí a Thaíta Costa, o Jean, pessoal, a Silvia, obrigado, a Marisa. Então, para começar, para a gente já começar com essa animação toda, com essa disposição e aproveitar o tempo, eu vou chamar aqui a Suelen Almeida. Então deixa eu pegar aqui o contato da Suelen, já está aqui, eu vou chamar ela para live, o nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre a experiência, a visão, né? Oi, Suelen! Olá, olá, boa noite. Boa noite, que prazer estar com você nessa noite, na nossa live. Obrigado, viu, pela sua participação. Prazer é meu, Edu. Obrigada aí pelo convite. É uma alegria poder compartilhar aqui com você hoje sobre esse tema tão importante. Com certeza. Olha, antes eu queria dizer uma coisa, queria aproveitar esse momento, Suelen, e dizer para mim que é uma honra de ter você como aluna do curso de acessibilidade. Parabenizar você, né, pelo seu engajamento na acessibilidade, nos seus estudos técnicos. Pessoal, para quem não conhece a Suelen, ela é consultora de acessibilidade, de inclusão, né? Mas ninguém melhor do que ela, então, para contar um pouquinho da história dela, da experiência dela. Suelen, então fica à vontade, se apresenta para o pessoal que está aí ao vivo. Obrigado pela presença de todos. Suelen, diga um pouquinho então, apresente-se para nós. Bom, Edu, boa noite a todos e a todas. Eu sou cadeirante, sou consultora em inclusão e acessibilidade, trabalho com o tema desde 2014, né? E também sou palestrante, né? Então, eu palestro sobre o tema e também faço palestras motivacionais. Eu comecei a atuar com esse tema, Edu, foi bem interessante, né? Porque eu trabalho dentro de uma instituição financeira, né, onde eu sou funcionária, uma área totalmente técnica, mas até aproveitando o nosso tema, né, nada sobre nós sem nós, o pessoal tinha lá um processo e falou: pera lá, a gente precisa entender como que a gente vai atender, ajudar as pessoas com deficiência. O meu gestor na época me convidou, me deu esse desafio. E eu fui entender mais sobre esse assunto, porque você sabe, né, Edu? A gente tem muita coisa para entender, não é simplesmente, eu quero trabalhar com inclusão e acessibilidade e, né, a gente demanda muito estudo, muita dedicação. E lá fui eu entender um pouco mais sobre o universo das pessoas com deficiência como um todo, porque, beleza, sou cadeirante, mas eu conheço um pouquinho da minha condição. E a pessoa com deficiência auditiva, visual. Então, eu comecei aí a estudar, me apaixonei pelo tema e fui fazendo benchmarking, que é muito importante. Eu queria falar aqui para o pessoal, né, também essa dica que você sempre dá, inclusive nas aulas, a questão do benchmarking, para a gente poder trocar com pessoas que já têm mais experiência. E aí eu fui me desenvolvendo. Fiz um curso de especialização no Senac e fui também estudando aí pela internet. Conheci o seu trabalho, me apaixonei pela forma que você traz a parte didática totalmente assim, né? E também, Edu, uma coisa que eu queria falar sobre o seu trabalho
é como você abraça todas as pessoas que são interessadas no tema, né? Porque eu não sou arquiteta de formação, eu não sou engenheira, né? A minha formação é em administração. Mas você falou, quando eu te procurei, você falou, não, você é uma consultora, o meu curso, ele é para quem tenha interesse na causa, né? Então, estou aí me aprofundando nessa parte técnica, né, que você traz de uma forma tão bacana e estou aprendendo com vocês, né, o outro lado da moeda. E é muito legal essa troca, Que né? É muito legal, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, é um prazer estar com vocês. Pessoal, vamos aproveitar, vocês estão aí, sejam muito, muito bem-vindos. Aproveita para tirar sua dúvida, para colocar sua opinião, para participar. É como se estivéssemos aqui todos num grande auditório conversando juntos. Suelen, eu acredito assim, né? Obrigado pelos seus comentários, mas eu acredito que a atividade de projeto para o arquiteto, para o engenheiro, não muitas vezes é uma atividade muito solitária. Por quê? Porque a gente fica ali na frente do computador, projetando as edificações, olhando as normas técnicas, né? E eu sinto a necessidade de ter mais contato para conhecer a necessidade das pessoas para projetar adequadamente. Porque eu acredito que nós, a arquitetura, a engenharia, é uma atividade que precisa ser mais humanizada, né? E aí veio essa ideia da gente conversar um pouquinho, de você passar a sua experiência, né, da sua vivência, não além da pessoa com deficiência, mas passar a sua vivência nesse mercado, né, e contar um pouquinho da sua experiência em locais acessíveis. Então, para começar, eu queria que você contasse para o público que nos ouve, arquitetos, engenheiros, arquitetas, assim, como que é a sua experiência, tá? Como pessoa com deficiência, no consumo, nos locais como shopping, supermercado, lojas. Como que é a sua experiência ao acessar um produto, ao comprar um produto, ou seja, ao consumir produtos e serviços nas edificações? O que você podia dizer para a gente sobre a sua experiência? Olha, Edu, eu vou falar de uma forma muito sincera, tá? O que eu vejo, né, como uma pessoa com deficiência e uma pessoa que tem aí essa questão também do olhar mais de consultora, né? Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas elas têm boa intenção, né? Então, assim, eu quero deixar o meu local o máximo acessível para as pessoas. Aí as pessoas procuram uma outra pessoa que tenha uma capacitação para poder adequar aquele espaço, aquele local. Mas a gente tem várias nuances aí que, inclusive, você traz para a gente nos seus cursos, né? Que é a questão do serviço, a preparação para você atender a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a acessibilidade arquitetônica, ela não é a única acessibilidade que existe. A gente tem acessibilidade atitudinal e todas as outras questões da acessibilidade, né? Então, eu vejo que, às vezes, tem muita boa intenção, mas falta realmente essa preocupação em entender quem vai consumir, quem vai utilizar daquela acessibilidade, né? Um exemplo básico aqui, Edu, a gente não precisa nem ir muito longe. Banheiros acessíveis. Na maior parte dos locais que você tem um banheiro acessível, ou ele está trancado, ou ele está cheio de coisas lá dentro, ele se torna um depósito, né? Então, assim, por quê? Por quê, né? Então, eu vejo que falta também você parar para pensar, pera lá, né? Isso aqui, esse local aqui, qual que é a lógica que tem por trás da norma? Por que que eu preciso de um banheiro mais largo, mais espaçoso, né? Então, eu vejo que falta muito isso, né? E considerar o outro lado. Então, assim, tá bom, eu vou deixar o meu espaço adequado, vou chamar uma pessoa com deficiência para vir fazer um teste, né? Enfim, não precisa ser só um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, né? A questão do piso tátil, que a gente tanto fala também nas suas aulas, o mapa tátil, né? Quer dizer, não basta você investir em uma acessibilidade, vamos entender o que tem por trás daquilo, né? E se preocupar com o outro lado que vai consumir, que depende daquilo que vai consumir.
Muito legal, parabéns, obrigado pelo seu comentário. E obrigado, pessoal, que está comentando. Eu queria ouvir o comentário de todo mundo. Coloque aí a sua opinião. Olha aí, a Ana Jardim, também uma colega nossa, Suelen, colocou, né, a troca de experiência, né, é muito importante. Por isso que eu acredito que nesse tema, nesse lema, nada sobre nós sem nós, principalmente para arquitetos, engenheiros, designers, para não ficar aquela coisa fria, só, vou atender a norma. Não, vou entender a necessidade da pessoa, né? E ver como é que a norma 9050 me sugere, né? Recomenda, informa como é que eu atendo a essa necessidade. Então é muito legal ouvir esse seu comentário. Obrigado aí. Temos até o Sérgio Serralheiro participando. Que Tem le- muita gente comentando. Suelen, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sempre digo nos cursos que para os alunos que o ambiente sem acessibilidade ele não exclui apenas a pessoa com deficiência, mas ele também exclui os seus familiares, os seus amigos. Por exemplo, se tiver um cinema que não é acessível e eu vou convidar um amigo meu, cadeirante, né? Eu não gosto dessa expressão, né, cadeirante, mas um amigo meu com deficiência para ir no cinema, eu não vou naquele cinema. Então, aquele cinema não é só impeditivo para o meu amigo, mas é para mim também, né? Eu queria saber o seguinte, você passa por isso, a sua família, como é que você e a sua família entendem ou reagem a isso quando os ambientes não são acessíveis? Edu, você trouxe um ponto muito importante, né? Porque assim, o que que é o mínimo aceitável, né? E eu gosto de trazer muito as reflexões que você traz para a gente, porque elas são assim perfeitas, né? E uma coisa que você traz, que você fala muito, é a questão de quando o local ele não está acessível, a questão não é a pessoa ter uma limitação, né? Então, assim, o entrave ele não está na pessoa, ele está no ambiente, ele está, né? Então, isso que você trouxe é muito, assim, é importante para a gente refletir. Essa questão do cinema, assim, infelizmente, eu já fui carregada para não ter que ficar lá embaixo, toda torta, com torcicolo. Então, e aí, acho que foi a Berta até que fez uma pergunta aqui, né? Como que você reage? Você exige os seus direitos? Sim, eu exijo. Porque assim, eu estou pagando como qualquer outra pessoa. Mesmo que eu pague lá os 50%, que é um direito nosso também, né, do acompanhante, mas assim, por que que eu não posso ter a opção de querer sentar lá no meio da plateia ou lá em cima, sabe? Então, em algumas vezes, eu já cheguei e falei, olha, gente, infelizmente, né, vamos ter que dar um jeito. Eu passei por isso também, Edu, muitas vezes, quando eu estava fazendo faculdade. Eu morava no ABC, né? E vou contar aqui porque eu vi até que tem gente aqui que falou, eu tenho um filho cadeirante. Então, assim, quando a gente não encontra acessibilidade, né? Como que a gente faz? Eu morava no ABC e eu fazia faculdade em outra cidade. Eu dependia do transporte público. Eu precisava pegar o trem. Eu era carregada nas estações de trem. E aí você vai falar assim, nossa, Suelen, super perigoso, mas você não se sentia constrangida? De início, sim, porque não, né, ninguém quer ficar sendo carregado. Depois eu fui entendendo que se eu não aceitasse aquela opção, eu ia ficar sem exercer o meu direito de estudar, né? Então, é complicado. E quando você deixa de ter acesso, realmente, não é só você, são as pessoas que convivem com você, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu falo muito também nas minhas redes, tá, Edu? Eu falo para as pessoas, olha, a gente tem que falar a realidade. O Brasil, ele ainda está caminhando, como você também fala, né? O Brasil está caminhando nessa questão de acessibilidade, mas também nós que temos deficiência, a gente precisa sair, a gente precisa batalhar para estar nos lugares, mostrar para as pessoas que sim, nós somos cidadãos, a gente quer estudar, a gente quer entrar no mercado de trabalho, e para isso todos esses espaços eles têm que estar acessíveis.
Se você não tem acessibilidade arquitetônica, você depende da acessibilidade atitudinal. E aí também é uma outra questão, Edu. Nós, pessoas com deficiência, a gente precisa também se colocar à disposição do outro e, assim, entender que o outro ele não tem que saber de pronto o que, que a gente precisa, né? A gente precisa explicar para o outro, se colocar numa situação de, olha, vou te explicar qual a melhor forma de você me ajudar, tá? Então é uma via de mão dupla, né? É Não uma questão basta. cultural, é. Exato, não basta você também se colocar numa situação de, poxa, eu vou me especializar para projetar o melhor espaço possível para todas as condições, se eu, que tenho deficiência, não me propor a também sair para encontrar esses lugares, para mostrar que eu existo e que eu quero também exercer a minha cidadania, tá? Então, Muito eu legal. acho muito legal a gente, né? A Renata, sensacional depoimento. É assim, né? Edu, muitas pessoas com deficiência vêm falar comigo, né? A gente está falando do outro lado da moeda, então quero trazer aqui essa parte para vocês. E o pessoal fica muito assim, eu não vou para os lugares porque eu tenho medo de passar por um constrangimento, de não ser bem atendido. Mas você concorda comigo, Edu, que também a gente pode encontrar muitas pessoas predispostas a nos ajudar, a entender mais do nosso mundo. Então, assim, não tem jeito, a gente vai ter que sair, dar a cara a tapa, a cadeira a tapa, o andador a tapa, entendeu? E É, é isso. eu acredito muito que é uma acessibilidade, ela é multidisciplinar, multicultural, porque de um lado o arquiteto, o engenheiro tem a sua responsabilidade, né, e há uma função social, e você também Sim. exerce uma função, não tenho certeza disso, né, influenciando as pessoas com deficiência a mostrar, olha, precisamos estar nos ambientes, precisamos, né, mostrar às pessoas como é, né, como que precisa acontecer a adaptação, né? Sem a participação da pessoa com deficiência, a gente vai fazer um projeto frio e sem entender o que nós estamos fazendo, né? Eu queria agradecer, olha aí, a presença da Amélia, que é a diretora de acessibilidade da UFRJ. Obrigado, Amélia, pela sua presença. Pessoal, assim, ó, se está gostando, se está sendo útil para você, eu queria encorajar você a convidar mais uma pessoa a assistir a nossa live. Tem um aviãozinho aí embaixo no Instagram? Põe ele para voar, pessoal. Convida E arquitetos. Muito legal a gente ouvir a opinião, a experiência, né, de pessoas como a Suelen, para que o nosso projeto de acessibilidade seja mais humanizado. Essa é a ideia. Suelen, eu queria fazer uma pergunta mais técnica, assim, na sua opinião, para ajudar quem está nos ouvindo no projeto. É assim, a norma, as leis de acessibilidade permitem que a gente use plataformas, elevadores ou rampas para o acesso à edificação. Então, assim, pela lei e pela norma, tanto eu posso optar por uma rampa ou um elevador para entrar num prédio. E para quem usa, para você, o que você diria? O que você prefere? Qual é a sua vivência, a sua experiência no uso da rampa ou do elevador? então, Edu, ótima pergunta. E aí a gente entra um pouquinho mais no detalhe daquela questão que a gente sempre fala também, né? Pessoa com deficiência, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Existe a norma considera o máximo de questões possíveis, mas a gente sempre vai ter algum detalhe ali e aqui. Então, eu sou cadeirante por conta de uma fraqueza muscular. Então, eu uso cadeira de rodas motorizada, geralmente. Eu tenho manual, mas eu uso muito raramente, tá? Então, assim, dependendo do elevador, eu consigo acessar sozinha. Se for uma plataforma elevatória, eu não consigo acessar totalmente sozinha, porque a porta é pesada para eu puxar. Se for aquela que tem a porta, aquela travinha de segurança, eu não consigo levantar sozinha. Então, eu vou ter uma semi-independência. Já na rampa, se eu tiver com a minha cadeira de rodas motorizada, eu vou conseguir subir sozinha. Se for o contrário, aí eu vou depender de ajuda nos dois casos. Se eu tiver na cadeira manual, eu não consigo tocar, né? Eu não consigo
usar ela sozinha, me locomover sozinha na manual. Então, eu vou depender de ajuda tanto na rampa quanto na plataforma. Ou seja, se eu estiver na minha cadeira de rodas motorizada, rampa. Se eu não tiver, aí não tem jeito. Mas é legal a sua colocação, porque a gente, é o que eu digo, a gente está projetando ali muito na frente de um computador e ouvir a sua opinião, né? Ouvir a sua experiência, enriquece o nosso trabalho. Com certeza enriquece bastante. O Humberto perguntou assim, ó, Humberto, obrigado, Humberto, pela presença. Suelen, você já conseguiu que algum ambiente fosse adaptado pela sua situação? Sim. Depois de muito tempo, sim. Mas legal, legal. Muito legal essa pergunta. Obrigada pela pergunta, tá? No ambiente de trabalho, onde eu trabalho, né? Tem vários... é um polo administrativo com várias torres. Então, uma torre, por padrão, a mais recente, ela já vinha com aquelas portas automáticas de acesso ao escritório, né? Eu não sei se chama Dorma, é uma coisa assim. Não, é uma marca, essa é uma marca da porta. É aquele modelo de porta automática. Você passou o crachá, abriu. Só que a minha gerência ficava num prédio com as portas, aquelas portas pesadas. Eu não conseguia abrir sozinha. Aí eu, falando com o meu gestor, né, tal, ele falou, não, a gente tem um projeto. Eu sei que tem um projeto, porque o meu gestor tinha lá, era par com a área de layout, essas coisas, né, a parte de arquitetura. E aí ele falou, não, tá no projeto, a gente já tentou saber com eles como que faz aqui, porque a gente vê essa dificuldade. E aí eu sei que eles conseguiram acelerar um pouquinho para poder adaptar o ambiente, né? Porque, como eu falei, eu tenho essa fraqueza no braço, eu não conseguia abrir sozinha, ficava dependendo de alguém para ir abrir para mim e tal. Mas também é de um outro ponto, eu não fiquei parada, só tipo assim, poxa, tá difícil, mas não vou falar nada, porque senão vão me mandar embora. Sabe? Também tem isso, tá, gente? Quem é aqui que tem deficiência, tá acompanhando aqui a nossa live, é aquilo, você tem que conversar com as pessoas não conseguem adivinhar, né, Edu? Não dá para adivinhar o que o outro pensa. A gente tem que conversar e tal, até chegar aí num denominador comum. Que legal, que legal. Olha, a Eliana Trevisan, né? Vejo que as academias de ginástica não estão preparadas para atender todas as pessoas. Você tem alguma experiência com relação à academia, Suelen? Legal, um outro ponto aqui. Eu não posso fazer academia. Eu não posso fazer nada de forçar minha musculatura. Por quê? Porque é uma característica da minha doença. Mas eu sei que tem muitas pessoas cadeirantes que podem fazer, não tem restrição. Eu não tenho nenhum tipo de experiência nesse caso específico, tá? Entendi. Suelen, muito legal o nosso bate-papo. Estou muito feliz assim, de ouvir a sua história, a sua opinião. Ajuda muito no nosso projeto. Tem muitos comentários legais. Eu queria pedir para o pessoal aí pôr uns coraçõezinhos aí no Instagram, se você está gostando. E eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. O tema dessa pergunta seria assim: itens obrigatórios, né, para atender a norma. O que eu quero dizer? Alguns clientes, né, pensam assim: Edu, faz o projeto para mim, mas assim, ó, eu quero atender a norma. É isso que eu quero, Edu. Tá bom, a gente vai lá e faz o projeto. Tem dois itens que eu queria saber a sua opinião, assim, ó. Por exemplo, no banheiro acessível, sanitário, a gente pode colocar aquela, para atender a norma, a gente pode colocar aquela pia bem pequenininha. Eu acho que aquilo não funciona, mas ok, atendeu a norma. Outra coisa, a pessoa na cadeira de rodas, ela entra num sanitário, mas ela entra com a bolsa, com a jaqueta, com a roupa, né? E aí, a norma pede lá um porta-objetos. Na maioria das vezes aparece uma prateleira bem pequenininha ali. Quer dizer, são itens obrigatórios só que as pessoas acabam colocando para atender norma. Ponto. Conta pra gente, então, a sua experiência, assim, no banheiro, no uso desses lavatórios. O que você poderia dizer pra gente tirar um pouco essa visão de só atender norma?
Edu, você comentou várias questões aí, né? Mas eu vou incluir uma muito importante, tá? O cuidador. O Ah, acom- Nem sempre a pessoa com o cadeirante ele tem total autonomia, né? Então a gente tem mais um item aí a se considerar, né? A pessoa que vai auxiliar quem precisa de ajuda. Ou ainda um cadeirante que tenha um cão de assistência, um cão de serviço. É mais um item que a gente tem que pensar. Ou um deficiente visual com o seu cão guia. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso quando a gente vai projetar, né? Se a gente considera só o mínimo ali que a norma pede, tá? Mas e se o cadeirante vier com um cão de serviço ou uma pessoa que vai auxiliar ele, né? Como que faz? Um outro detalhe muito importante, que assim, eu já passei perrengue sozinha, é a altura do vaso. A altura do vaso. Porque, no meu caso, eu consigo fazer transferência da minha cadeira para o vaso se a altura do vaso for aquela que a norma pede. Nem mais, nem menos. Se tiver mais baixinha, 2 centímetros, eu já não consigo usar o banheiro sozinha. Sabe? Então, assim, são detalhes assim que a pessoa pode pensar, e não vou colocar aquele negócio que coloca embaixo do vaso. Tem um nome sótilo. técnico. Não, não, às vezes a pessoa vai adequar um espaço que já existe. Um exemplo. Aí você tem lá aquele vaso que é considera aquela altura lá de antigamente, que você até fala na aula, né? Que considera a pessoa na posição de cócoras e tal. Aquele vaso é super baixo. Tem cadeirante que consegue usar, porque ele tem força no braço. Então ele se joga, ele volta para a cadeira. E se for uma pessoa que depende da altura correta da norma, ela não vai conseguir usar. Mesmo se tenha barra, mesmo se tem espaço. Então, os detalhes, eles são cruciais. Cruciais, de verdade, tá? Um outro exemplo, Edu, que você não comentou na sua pergunta, mas que, por exemplo, para mim, ele é super importante. Mola na porta do banheiro. É ótimo. Beleza. Um cadeirante tipo Fernando Fernandes, que é, né, todo fortão, cara, aquilo ali para ele tanto faz. Mas se for para uma Suelen da vida, não consigo abrir a porta sozinha, sabe? Com aquela mola. Então, eu acho que isso, e assim, eu estou comentando coisas que são particulares minhas, né? Da minha condição de uma pessoa que tem uma doença neuromuscular. Se você for. Aí é aquilo, né, Edu? Se você for projetar considerando o mínimo, de repente, quando você vai adequar um banheiro, não sei, tá? Eu não cheguei, acho que não cheguei nessa aula, mas assim, não sei. Mas de repente a norma permite que você deixe o vaso lá mais baixo. Só que assim, no dia a dia, isso é funcional para todo mundo? Não, Entendi. não é funcional. Entendi. Então, se você é comprometido com que aquele ambiente seja realmente acessível por causa do vaso, que está mais baixo, você não vai estar atendendo todo mundo, tá? Você está comentando uma coisa muito legal que eu penso muito nisso, assim, nos detalhes, né? Pessoal, olha quanta informação útil e prática a Suelen está trazendo para a gente, para mim e para o seu projeto, hein? Anota aí que isso é muito rico para nós. Olha só, Suelen, você colocou duas coisas que eu achei fundamentais. Primeiro, a importância dos detalhes, né? Eu acredito muito nessa questão do detalhe, sabe? Uma maçaneta de alavanca, uma aproximação lateral da porta de 60 centímetros para você conseguir abrir a porta no final de um corredor, por exemplo, né? Eu acho que esse é um dos pontos legais que você falou. O segundo que me chamou muito a atenção é que a acessibilidade ela tem que ser vista também para o acompanhante, né? O cão-guia. Me lembro agora que, por exemplo, em projetos de cinema, você tem que ter um espaço reservado para deixar o cão-guia, né? Do lado da poltrona. Gostei muito dessa sua fala sobre pensar no acompanhante, né? E pensar nos detalhes da norma. Né? Eu gostei muito, muito. Parabéns, viu?
Obrigada. Muito comentário. Bom, se quiser comentar alguma coisa aí, deixa eu ler uns comentários, mas pode ir falando. Ó, a Estrevisan perguntou aqui uma coisa que eu achei interessante. A automação das portas seria uma boa opção? Olha, eu acho que sim. É assim, para atender todo mundo. É claro que a gente tem aquela questão de investimento. Só que concorda comigo, eu te dei um exemplo de escritório. Eles tiveram que adaptar porque não me atendia, eu precisava acessar todo dia. Então, é uma coisa aí que eu acho que é uma coisa a se considerar, né? Se você for pensar num todo. Que legal, que legal. Muito bom. Pessoal fazendo muito comentário. Pessoal, participem, curtam o nosso vídeo, a nossa live. Eu tenho uma perguntinha aqui. Deixa eu tinha separado aqui. Ah, sanitários, né? E eu achei legal que você falou. Eu achei que Ó, legal você falou do acompanhante. Deixa eu te fazer uma pergunta. A norma 9050, né? Ela permite sanitários unissex acessíveis, tá? Permite lá. Então você pode ter um sanitário masculino, um sanitário feminino e um sanitário acessível unissex. Eu queria sim. saber a sua pergunta, como mulher e uma pessoa com deficiência. O que você pensa do sanitário unissex acessível? Então, eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Quando você. Igual no sentido assim. Se tem separado para quem não é deficiente, por que para gente que é deficiente tem que ser tudo junto? Isso é uma exclusão, tá? E aí, uma outra coisa. Se você tem só um unissex, aí beleza. Aí chega uma cadeirante, o cadeirante homem, um homem cadeirante, uma mulher cadeirante aí, né? Quem tem prioridade nisso? Tipo assim, sabe? Tipo, eu acho que não contempla, tá? É um tipo de exclusão. Suelen, eu acho que é uma exclusão. Acho que, assim, qual que é o pensamento? Por que que para você que não tem deficiência, você tem lá o masculino e aí, assim, a gente tem particularidades, né? A mulher, ela fica menstruada, o homem não fica. Às vezes a pessoa fica constrangida, sabe? Então, assim, eu acho que tá errado. Eu Não, acho. é legal. É legal essa sua visão, porque assim a norma ela traz um mínimo necessário, né, para a gente poder adaptar, nos permite sanitários acessíveis unissex, mas eu acho legal conhecer, né, a sua visão, por exemplo, de quem está lá usando no dia a dia, porque, poxa, se eu conseguir colocar, né, numa edificação nova, por exemplo, por que não, né? Fazer sanitários Sim. acessíveis separados por sexo, não pensar só no mínimo, mas pensar num atendimento de desenho universal também, né? Muito Exato, legal. exato, Edu. Porque assim, eu participei de uma outra live, entrando nesse tema que você falou do mínimo, né? A gente fez uma live específica sobre turismo. E aí uma pessoa falou assim: "Ah, eu tenho uma amiga arquiteta que ela fala que, tipo assim, a pessoa teve uma experiência assim, conseguiu entrar no quarto, mas não conseguiu acessar o banheiro. Aí foi falar assim, não, é porque ele estava, de acordo com a norma, ele estava minimamente acessível, mas a pessoa era mais, usava uma cadeira de rodas mais larga. Então, aí eu falei, aí ela falou assim, e aí o que que você acha? O que que a pessoa deve considerar? Eu falei assim, olha, na dúvida, faz o máximo. Você não tem que considerar o máximo de condições, faz o máximo, não faz o mínimo, né? Eu acredito muito nisso, na questão do desenho universal, que pretende, né, prever atender ao maior número de pessoas e necessidades, né? A Evelyn fala assim, ó, detalhes sempre fazem a diferença. Muito legal. Obrigado, Karina, pela sua pergunta. Obrigado pelo comentário. Sim, os detalhes fazem a diferença. A Amélia. Obrigado, Amélia. Não é nada legal. Vamos ver aqui. Amélia, tá um comentário da Amélia. Para considerar o acompanhante, pessoa ou cães, o espaço deveria ser maior? A Silvia, sim, Silvia, deveria ser um pouco maior, sim. Sim. Muitos comentários muito legais. Também acho que é exclusão a questão de banheiro unissex. A Silvia. Legal, Silvia, obrigado pelo seu comentário, viu? Tema da questão do espaço também. Muito legal. Suelen, eu gosto muito assim de trazer boas práticas, né, para o aluno. Porque assim,
Problemas a gente sabe que tem, ver problema é fácil, mas eu queria a sua opinião e a sua experiência, falar assim, falar um pouquinho de boas práticas nas suas viagens, no seu trabalho. O que que você poderia contar de positivo que você tem visto, tanto na eliminação de barreiras quanto de atitude? Edu, a Berta falou aqui, live muito esclarecedora. Gustavo falou, sem imersão é impossível entender, então, né? É isso mesmo. Aí é que tá. O que eu sugiro para vocês, tenham contato com pessoas com deficiência, né? Incluam elas aí nos seus projetos. Eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? E, bom, respondendo a sua pergunta. Edu, uma das coisas que eu falo nas minhas redes sociais é a questão da informação, né? A gente disseminar informação. Então, como viajante, falando aí do turismo que você me perguntou, uma das coisas que eu comecei a sentir falta é essa questão de informação. O local realmente é acessível? Porque às vezes fala que é, mas não é. Você chega lá e vê que não é. Mas eu passei por uma experiência muito bacana em uma pousada em Bertioga. Eu fui para um evento de praia acessível e eu fiquei em uma pousada e ao chegar na pousada eu fui surpreendida porque eles tinham uma cadeira anfíbia na própria pousada. E eu fiquei assim, admirada, porque eu falei, caramba, né? Geralmente eu entro em contato, eu peço foto, eu faço aquela, né? Aquela checagem e tal. É, Mas eles não comentaram comigo, né? Eu tinha falado que eu era cadeirante e tal, mas ninguém me falou assim, olha, inclusive a gente tem isso aqui. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem surpreendida, né? Então, eu acho que uma coisa também que as pessoas elas podem fazer, os empresários, os donos né, dos locais que se preocupam com isso, né, com o bem-estar do cliente, divulguem as suas boas práticas, divulguem o que vocês têm, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu tenho para te falar é a questão, novamente, do meu ambiente de trabalho, né? Eu fiz, olha que legal, eu fiz durante um tempo, um projeto de treinamento com cão de serviço. Eu estou falando do cão de serviço porque eu tive a oportunidade de passar por um treinamento por um período. mas A gente desculpa a minha dúvida, só para tirar uma dúvida, quando você fala de cão de serviço, é diferente de cão guia? Eu não entendo a diferença. Não, eu vou explicar. O Tá. cão de serviço é o cão que vai auxiliar pessoas com algum tipo de necessidade. O cão guia, ele é um cão de serviço, só que ele é para pessoa com deficiência visual, Olha que tá? legal. É, Ah, é. Eu aprendi, eu aprendi tudo isso quando eu fui convidada a participar desse projeto e fui entendendo também. Infelizmente, no Brasil não é tão comum. Lá fora é muito mais comum, né? Acho que tem até um ex-presidente dos Estados Unidos que tem um cão de serviço. Não lembro o nome agora, mas lá fora é muito mais comum. E aí eu fui passar por esse treinamento no trabalho para ver como que seria, se ele conseguiria me ajudar. Então, a gente precisou pedir para o pessoal amarrar cordas nas portas. Lembra que eu te falei da porta? Eu não conseguia abrir. Nessa época, ainda não tinham trocado a porta, né, do meu escritório. Então, o pessoal foi atrás do tipo de corda, amarraram, né, ela bem firme na porta para o cão, porque como funciona? O cão vai lá, puxa a corda e abre a porta para você entrar. uau! E foi muito, assim, sensacional. Suelen, eu não sabia. Eu quero um cão de serviço para mim também, Suelen. Eu não sabia Eu achei que era de verdade, eu achei que só tinha cão guia. Eu vou pesquisar agora e eu vou querer um cão de serviço para mim também. Brincadeira, fala, desculpa. E ele puxava Edu, a porta para você abrir, para você entrar. puxava. Eu vou ver Demais. se eu acho o vídeo e eu mando para você lá no grupo, tá bom? Tá Mando bom. lá no nosso grupo. Ele puxava, ele abria a gaveta do porquinho que a gente chama, daquele gaveteiro. Tem a última gaveta, eu não conseguia alcançar. Ele abria para mim, pegava o objeto, me entregava. Eles têm um treinamento total, assim, e muito adequado para o tipo de necessidade que a pessoa tem.
Próximo da porta, o piso era escorregadio, ele ficava escorregando quando ele tentava fazer a força para abrir a porta. O pessoal foi lá, colocou umas faixas antiderrapantes para ele conseguir ter né, a firmeza para ele poder puxar a porta. Então, esse foi um outro exemplo muito legal que eles adaptaram, né, ali o ambiente para que eu pudesse estar tendo esse treinamento, essa vivência. Foi muito legal, muito legal. Muito legal. Faz um vídeo, põe no seu Instagram também. Pessoal, quem quiser conhecer mais o trabalho, né, da Suelen, entra lá no Instagram dela depois, se inscreve no canal dela. Ela tem um trabalho muito legal de consultoria, de conscientização e acessibilidade. Vale a pena você conhecer. Olha, eu já vou sair enriquecido aqui, porque agora eu vou querer esse cão de serviço. Pode ter certeza, eu vou pesquisar esse cão de serviço aí. Eu não sabia que existia e eu tô achando o máximo. Edu, tem cão de serviço ouvinte para pessoa com deficiência auditiva. Ele ouve, ele é treinado para identificar os sons e ele sinaliza para a pessoa que tá acontecendo alguma coisa. Não, bem legal. Que você falou, a pessoa, assim, nesse local, eles colocaram o piso mais antiderrapante para o cão poder puxar a porta. Demais. Eles colocaram. Não, eles não trocaram o piso, né? Eles colocaram umas faixas antiderrapantes para que ele conseguisse, ali, quando ele fizesse o movimento para trás, ele não ficar escorregando. Foi muito legal. Sim, muito legal. Suelen, depois se você conseguir escrever aí o seu Instagram, né? Nos comentários, o pessoal tá perguntando aí. É @suelen.almeida com 2 As. Isso, vou colocar aqui. Muito legal. Olha aí, pessoal. Esse é o nosso programa da acessibilidade aplicada. Nada sobre nós sem nós. Como é bom a gente ter uma arquitetura mais humanizada, ouvindo a necessidade, a experiência de pessoas com deficiência para agregar valor aos nossos projetos, né? Olha a importância de um piso antiderrapante. Muito, muito legal. Olha, deixa eu ler um comentário aqui atrás. Eu vou ler o comentário, se eu consigo, de todo mundo, mas teve um comentário aqui sobre... Aqui, só um minutinho. Sobre os banheiros, né? O Milton falou assim, ó, Vasconcelos, juridicamente, banheiros unissex, nesse caso, não só exclui, mas também não dá igualdade e dignidade às pessoas. É verdade, legal, Milton. Embora a norma 9050 permita banheiros sanitários unissex, né? A gente poderia repensar em projetos novos. Por que não, né? Fazer sanitários divididos por sexo, né? Legal, obrigado pelos comentários. Estejam abertos, deixa eu ver aqui. Interessante a questão do cão de serviço. Eu amei a ideia do cão de serviço. Muito, muito legal. Suelen, eu queria deixar um espaço para você. O pessoal, estou amando a Suelen, sou arquiteta e apaixonada pela área da acessibilidade. Bem-vinda, Natália. Bem-vinda a essa causa da acessibilidade, a profissionais que querem um Brasil mais acessível. Suelen, eu queria deixar uns minutos aí para você agora, para você deixar uma mensagem para o arquiteto, para a arquiteta, para quem está nos ouvindo agora, sobre a sua experiência, ou seja, o que você gostaria de dizer, né, e de deixar de mensagem para quem está nos ouvindo? Edu, eu acho que, como eu te falei, a informação ela é super importante, a comunicação e a gente exercer a empatia, né? Assim como eu deixei uma mensagem aqui para as pessoas com deficiência, né, sobre a importância da gente se colocar no lugar do outro, que o outro não tem como adivinhar as nossas necessidades. Vocês, né, que têm todo esse poder de transformação, de levar a informação para aquelas pessoas que estão aí com a oportunidade de rever os seus projetos, né? Ou construir algo totalmente novo, que eu acho que é assim, o melhor dos mundos, né? A gente consegue já, né, fazer algo totalmente ali acessível e tal. Se proponham mesmo, né, a entender mais do nosso mundo, sabe? E assim, gente, é um mundo à parte, tá? É um mundo à parte. Mas é um mundo maravilhoso, maravilhoso.
sabe? A gente aprende muito uns com os outros, né? E não tem como a gente realmente entender melhor as necessidades do outro se a gente ficar só no achismo. Vejam, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu não tenho como saber de condições de uma pessoa que não tem a visão. Porque, né? E vice-versa. Então, mesmo a gente que tem uma deficiência, a gente trabalha com esse tema, mesmo a gente estudando, é muito importante a gente ouvir o outro, né? No meu projeto, Edu, a gente fez turma só com pessoas com deficiência dentro do banco. E foi tão rico, eu aprendi tanto, mas eu sei que eu não aprendi tudo ainda, porque tem muita coisa para a gente aprender. Então, eu quero motivar vocês, né, a se abrirem, fazerem diferente, inovem, né? O Edu tá aí com esse curso maravilhoso que já traz tantas informações, né? Ele fala lá sobre as normas, fala sobre a lei, né? A lei de 2015, a LBI. Tem tanta coisa ali, mas eu vou falar um segredo para vocês. A LBI, ela é só um caminho, né? Ela é um norte. Mas para a gente humanizar, não tem como a gente não ter essa troca, né? Então procurem pessoas com deficiência nas redes sociais, próximo de vocês. Eu acho, Edu, que não precisa nem ir muito longe, viu? Porque a gente tem muitas pessoas com deficiência no Brasil. Às vezes, muitas pessoas estão escondidas dentro de casa, né? Então, esse trabalho de a gente usar a internet para a gente motivar as pessoas, levar informação, é super importante também. Se você tem um perfil de exposição, porque a gente sabe, né, Edu, nem todo mundo se sente confortável nessa questão, mas se você também tem esse tipo de perfil, faça também, assim como o Edu, assim como eu, né? Faça do seu jeito, leve a informação também, tá? Eu acho que isso é o que vai realmente nos ajudar a sair de um patamar de fazer por fazer, né? Não estou falando que vocês façam isso, mas com certeza vocês conhecem muitos profissionais que ainda pensam assim. Então, com isso, a gente consegue sair desse patamar, né? Ajudar essas pessoas a saírem desse patamar, tá bom? É isso que eu queria deixar, essa mensagem. E contem comigo, tá? Eu tô aí, redes sociais estão aí. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma opinião, pode me mandar mensagem, tá? Eu fico muito, muito feliz mesmo de poder ajudar. Muito legal. Obrigado, Amélia, também pelo seu comentário. Obrigado, Berta, Ana Jardim, Matheus. Obrigado, Matheus, por estar aí participando. Matheus, meu primo. Ah, o seu primo? Ah, ele está aqui pondo um monte de coraçõezinhos. Parabéns. Obrigado, Matheus. Obrigado. Ó, obrigado a Evelyn pelo comentário. O Agostinho, obrigado. Eu queria ler um outro comentário aqui. Oi, Ana, obrigado. Valeu por trazer mais uma pessoa incrível. A Suelen tem uma experiência incrível, pessoal, que vocês podem ainda continuar, né, conhecendo mais o trabalho dela. Obrigado a Luísa. Sou arquiteta, professora de acessibilidade e ex-aluna do Eduardo. Obrigado, Luísa. Um prazer estar com você aqui. Obrigado. Mas tem algumas prefeituras que exigem que sejam individuais, sanitários masculino e feminino. Legal, olha aí. MC Arquitetura, dizendo que existem prefeituras que exigem que os sanitários sejam individuais. Olha aí, uma ótima iniciativa. Obrigado, Legal. obrigado, MC Arquitetura, pelo seu comentário, viu? Bom, pessoal, olha só, né? Quanta experiência, quanta coisa ótima para a gente aprender, para que o nosso projeto fique mais humano, mais humanizado, né? Para que o nosso trabalho fique mais humanizado, para que a gente consiga mostrar ao nosso cliente que a acessibilidade pode ir além do mínimo, né? Que é sempre, a maioria das vezes a gente ouve isso. Ah, Edu, eu quero o mínimo para atender a norma, para tirar meu alvará. Não, tudo bem, mas por que não ir um pouco além, né? Por que não entender um pouco mais da necessidade das pessoas e propor algumas inovações, algumas coisas que deixem o espaço mais adequado com o desenho universal, né, Suelen? Bom, Suelen, obrigado pela sua presença, parabéns, tá? Quero dizer uma coisa, vai ser um prazer, uma honra emitir o seu certificado do curso de acessibilidade, tá?
Vocês viram, pessoal? A Suelen não é arquiteta, está fazendo curso de acessibilidade. É isso aí, Suelen. Parabéns. Vai ser uma honra para mim emitir o seu certificado, hein? Tá Aí, bom? Pode obrigada. falar. É, eu lembrei que sobre o cão de serviço, o pessoal ficou tão assim alvoroçado. Eu participei de uma reportagem para o Fantástico na época, eles mostrando um pouco mais sobre o tema, e tem lá no meu canal do YouTube também, no meu link lá da bio do Instagram também tem um link para você ir lá no YouTube, tá tudo lá. E vocês podem, olha, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Procurem saber mais. É um tipo de informação que não é muito difundida no Brasil ainda, mas é uma É. possibilidade maravilhosa. Muito legal. Eu amei a ideia. Eu vou pesquisar assim. Vou querer um campo de serviço para mim também. Suelen, pessoal, olha, eu estou muito feliz no nosso programa Nada Sobre Nós Sem Nós. Esse é o objetivo, trazer a experiência de quem vive, né? A gente está de um lado projetando, construindo, muitas vezes frio, né? Olhando só a norma, só que do outro lado tem pessoas maravilhosas aí como a Suelen, usando os espaços, né? Então acho nada melhor do que a gente conseguir entender o que nós estamos fazendo no nosso projeto. Bom, é isso. Obrigado pela sua participação. Vamos ficando por aqui. Turma, essa live fica 24 horas, tá, no ar, depois sai do ar, então assista de novo, mande para os seus colegas, porque é sempre um prazer levar conteúdo útil e prático de acessibilidade para vocês. Parabéns, Suelen. Parabéns pelo seu empenho nessa área, viu? Obrigada. Um beijo, boa noite, pessoal. Pessoal, um grande abraço, boa noite a todos. Valeu! Pronto, isso aí, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe. Olha que experiência maravilhosa que a Suelen nos trouxe, né? Gostei muito quando ela falou dos detalhes, da importância dos detalhes. Gostei muito quando ela falou da questão de entender que a pessoa com deficiência muitas vezes tem um acompanhante, né? E a gente precisa considerar a presença do acompanhante, de que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, para os seus familiares também, para os seus amigos também, né? Eu acho que a gente trazendo essas pessoas e levando esse conhecimento para os nossos clientes, a gente vai sim, pouco a pouco, deixando o Brasil mais acessível e deixando um legado para a nossa sociedade. Eu acredito muito no legado que o arquiteto e o engenheiro, o designer deixa. Acredito, as nossas construções ficam por 20, 30, 40 anos, pessoal. Né? E como serão, né? E que legado nós estamos deixando? Eu faço muito essa reflexão nos trabalhos, nos cursos. Então é isso. Obrigado, Luísa, Berta, pela participação. Vânia, obrigado. Alba, espero ter ajudado. Olha aí o Lívio Silva. Obrigado, Lívio, de Campina Grande. Tá todo mundo aí. Gustavo. Pessoal, foi um grande prazer estar com todos vocês. Continuem acompanhando toda semana aí. A gente vai trazer pessoas com essa experiência maravilhosa como a da Suelen. Sigam lá o canal da Suelen para vocês conhecerem mais o trabalho dela, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite a todos. E é isso aí, ótimos projetos e ótimas obras acessíveis a todos vocês. Valeu, galera. Obrigado.